de aflição as setas me tentam abater. Se amedrontado penso ver a morte aparecer, aqui estou com meu temor, confio-lhe meu Pai. Então estende seu amor com sol temporal. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará, fiel é seu amor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará. Fiel é seu amor. Ouvintes, vamos mais uma vez encarar uma verdade que Satanás não gosta. Aliás, ele não gosta da verdade. Ele gosta da mentira, porque a mentira é uma verdade pervertida. Se você não tiver cuidado, você estará incorrendo nesta grande desgraça de perverter uma verdade. Aquele de quem a mulher concebe é logicamente o pai da criança. Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, conforme São Mateus, capítulo 1, verso 18, está claro que o pai de Jesus é o Espírito Santo. Agora, por que não gostar desta verdade? Jesus disse para homens que tinham religião muito mais santa, religião herdada no Monte Sinai. Ele disse: vós tendes por pai o diabo. E exatamente por causa da mentira. São João 8, verso 44. Então, devemos encarar a verdade como ela é. Mas que espírito é esse que gerou a Jesus no ventre de Maria? É Deus. Isso não se discute. Em São João, capítulo 4, verso 24, Jesus disse: porque Deus é Espírito. O Espírito Santo veio no Pentecostes e se repartiu em cada um para que pudesse cumprir o que disse Jesus. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa operação só pode ser feita em espírito. São João, capítulo 14, verso 20. Agora você deve isolar-se de quaisquer pensamentos de homens e ficar a sós com Deus e a Escritura. E começar a encará-la como ela é. Começando por aí, São Mateus capítulo 1, verso 18. Para depois você chegar em São Mateus capítulo 28, verso 19, sabendo quem é o Pai. Porque Jesus disse: batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é o Pai.
Então são três atributos. O profeta de Deus estava com mais ou menos 500 pessoas lá no rio Ohio. Ele disse que o povo estava cantando um hino muito bonito, que diz o seguinte: estava nas praias turbulentas do Jordão e lancei o olhar de desejo para a terra feliz de Canaã, onde então minhas possessões estão. Quando alcançarei aquela saudável praia e serei para sempre abençoado? Quando alcançarei e estarei em meu Pai e para sempre descansarei? Eles estavam cantando isto, e enquanto isto o irmão Brana conta que ele ia levando um rapazinho para dentro do rio, para batizá-lo ali no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o irmão Brana orou: Pai Celestial, enquanto trago a ti este jovem sob sua confissão, ora, era somente um rapazinho, e o profeta guardava essa foto. Quando ele começou a realizar o batismo nas águas, sob a confissão daquele rapaz, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ele orou a Deus: Senhor, encha este rapaz com o Espírito Santo. E naquele instante, algo veio de um redemoinho, aquele redemoinho que sempre lhe acompanhou. Veio descendo dos céus como a brilhante estrela da manhã. E lá estava aquela luz que você vê nesta foto que temos, não para adoração, mas para testemunho. Lá estava aquela luz. E daquela luz saiu uma voz. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E isso foi ao redor do mundo todo, naquela época, lá no Canadá e por todos os lados. Aquela luz mística apareceu sobre um ministro batista local enquanto ele estava batizando. Os jornais publicaram isso. Logo ele conta a experiência que ele teve com o Dr. Lanza. Dr. Lanza é também um tradutor da Bíblia para o inglês. Ele é conhecido também no Brasil, em todo o mundo, como tradutor da Bíblia. É uma tradução do Dr. Lanza. E Dr. Lanza veio ao irmão Brana e nunca sabia daquilo, a respeito daquela foto, desta foto que mostra esta luz, essa coluna de fogo. E o irmão Brana foi acompanhado sempre por esta coluna de fogo. O Dr. Lanza, ele era um professor, um PhD, um erudito, um tradutor, conhecedor do hebraico, do grego. E ele viu que ali havia uma foto do velho, antigo sinal hebraico de Deus. Exatamente como o antigo sinal hebraico do Israel de Deus. Ele disse: isso é exatamente o sinal hebraico. Exatamente como aquilo existia nos dias de Jó.
antes da Bíblia ser mesmo escrita. Essa coluna de fogo. E ele afirma: isto é Deus em seus 3 atributos, não 3 deuses. Isto, afirma o Dr. Lanza, é Deus em seus 3 atributos. E isso não quer dizer 3 deuses. Um Deus em 3 atributos: Pai, Filho e Espírito Santo. Você está firmado nisto. E Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. 3 ofícios nos quais Deus atuava. E aquele grande entendido das Escrituras, estudioso, entendeu que esta luz que acompanhou o irmão Brana é um antigo sinal hebraico de Deus. Mas não 3 deuses, 3 atributos. Quando aquele grande homem, Dr. Lanza, ele fez essa tradução da Bíblia, como muitos pastores conhecem, reverendos, estudiosos, como Scofield, como King James, Padre João Ferreira de Almeida. Ele disse: aquilo é um sinal. Ele afirmou com toda a precisão, com toda a propriedade: este é o antigo sinal em hebreu, se referindo a essa coluna de fogo que acompanhou o ministério do irmão Branham. Deus, um Deus em 3 atributos. Você diz assim: olha, isso só podia ser mais prático. Mas isso é importante para você. O entendimento de todos não compreende, mas as almas compreendem. E se alimentam com este assunto, porquanto isso determina o destino eterno. Então o irmão Branham disse: tal como Pai, Filho e Espírito Santo, Dr. Lanza parou a conversa e colocou lá sua xícara de café, e diz o irmão Branham, e olhou para mim. E ali estava outro irmão assistindo, chamado Jenny, e também o Léo. E o Dr. Lanza perguntou para o irmão Branham: crê você nisto? O irmão Branham disse: com todo o meu coração. O Dr. Lanza disse em uma reunião, diante de muitas pessoas: irmão Branham, eu vi aquele discernimento. Eu nunca havia visto isto antes na América, na minha terra. Estas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. A única coisa que elas conhecem são suas denominações. Uma afirmação do Dr. Lanza. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados. Eles não sabem de nada, diz o Dr. Lanza. O profeta diz: eu creio em 3 atributos, não em 3 deuses. Agora, o Dr. Lanza entra em cena novamente e diz: aquele, se referindo ao irmão Branham, deve ser um profeta. Ele pensava assim, que o irmão Branham deveria ser um profeta. Porque ele, como estudioso, acompanhou o ministério, analisando pelas raízes, sinais hebraicos.
Mas ele afirma logo em seguida: mas quando eu vi, se dirigindo ao profeta, ao irmão Branham, diretamente, mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram três deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus. Então, naquela suposição, deveria ser um profeta. Agora, isso tem que ser trazido para você, para mim. Porque quando a pessoa chega a ter a mesma luz que um profeta tem, ela também é profeta. Ela também está enquadrada no seu ministério. Isso quer dizer que ela tem o mesmo Espírito Santo. Isto quer dizer que não foi só Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo, mas você também. Gerado pelo Espírito Santo. Este é um sinal perfeito. E o Dr. Lanza perguntou para o irmão Branham: você não é um unicista? Ele disse: não, senhor, eu não sou unicista. Nós não pregamos unicidade de Deus. Ele disse: eu não sou um unicista. Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso e os três atributos são simplesmente três ofícios nos quais o único Deus vivia. O Dr. Lanza, com muita firmeza, alegria no seu coração, disse: bendito seja teu coração. Mas só que ele afirmou: algum dia você derramará seu sangue na terra por isso. Profetas sempre morrem por sua causa. O diabo sempre procura derramar o sangue de um profeta. Se ele não derrama por uma forma, ele derrama por outra forma. Quer seja por acidente, quer seja por crime. E todos que pregam esta mensagem de uma maneira sobressalente, que choca o sistema denominacional, estão sujeitos ao mesmo tipo de morte. Porque é o ódio religioso, é o pior que existe. É o ódio de Caim. O diabo não quer definitivamente que você seja revelada, que você seja revelado, porque você terá discernimento profético e estabelecimento apostólico e unção pentecostal. Oh, sim, quando se fala em pentecostal, se fala do poder do Pentecostes. Então você não tem absolutamente dúvida alguma, você não tem dificuldade de ver o Pai no Filho. Por isso, se angustia para ser batizado, para ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ter esta revelação significa ser hebreu espiritual. Ter a revelação dessa coluna de fogo significa ser israelita espiritual. Significa ser hebreu espiritual. Significa povo de El Shaddai, de Adonai, povo desse Shalom. E o único filho que pode exclamar: Abba, Pai. É o que tem essa revelação da paternidade hebraica, porque é filho de Abraão. A revelação estava nos lombos de Abraão, tanto que os levitas deram dízimos quando estavam nos lombos de Abraão. Então não fica somente em torno do Espírito Santo ter gerado a Jesus Cristo. Agora, é o Espírito Santo gerou o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Ora, ele sendo a cabeça, o corpo só pode ser gerado pelo mesmo Espírito Santo.
É pelo mesmo processo. Isso não depende de sistema humano, de meios humanos. Você agora atina para o que você é. Filha de Deus, filho de Deus, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por isso você clama, Abba, Pai. Ele diz, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As tuas bênçãos alguns, eu
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me from shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Oh, now with your hands up if we mean it. I'll never forsake You. I'll never forsake You. I'll never forsake You. Because He first loved me. In the sweet by and by, we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the
blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God. Shout sorrow, not a sigh for a blessings of restful place. In the sweet by and by, we shall meet on that beauty. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus a todos nossos irmãos presentes que vão nos ouvir pela internet. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A escritura que o evangelista Antônio Miguel estará usando essa noite encontra-se em São Lucas 24, dos versículos 13 ao 35. São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. E a mensagem que vamos ouvir: quando Deus seus olhos abriram, eles o reconheceram, do parágrafo 84 ao 95. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 211, Acordai, acordai. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo Senhor.
firmes promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, que é o céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. O Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. Agora não chegou nenhum pedido de oração, chegou um por escrito. Maria Coldibelli, por saúde. E vamos orar, levantar nossas mãos e agradecer ao nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, Pai Celestial, ó Deus, nós oramos, unimos a nossa fé neste momento, ó Deus, para te agradecer e bendizer teu precioso nome. Lembramos esse nome, Maria Coldibelli, precisa da sua ajuda na saúde, ó Pai. O Senhor é o restaurador de todas as coisas, é o Senhor que nos mantém de pé, ó Pai. Então nós pedimos que o Senhor ajude a nossa irmã, ó Pai, dá saúde para ela, ó Pai, vai de encontro no que ela precisa, ó Pai, necessita, porque o Senhor é o Todo-Poderoso e Curador, ó Pai. Aos pedidos através das mãos levantadas, Tu sabes a necessidade de cada um de seus filhos, ó Pai.
Que o Senhor supra todas as necessidades, ó Deus. Ajuda, cura, liberta, Pai. Abra a porta de emprego, soluções de problemas. Tu é o Deus Todo-Poderoso. O livro de oração, nós levamos esses nomes todos a Ti, ó Pai. Ó Deus, te pedimos que o Senhor dê um bom culto, Senhor, na Tua presença. Unja Teu servo ao nosso favor, ó Pai. Que Ele traga aquela palavra aos nossos corações. Cuide da sua família, ó Pai. Ajude a cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo Graças a Deus. E agora, ao toque de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor ao nosso favor. O Senhor é a força da nossa vida. Com Ele nós começamos e com Ele nós vamos terminar, né? Nossa jornada aqui e continuar do outro lado. Deus abençoe a cada um de vocês, pela confiança de vocês, pelo carinho de vocês, de estarmos reunidos aqui neste lugar, né? Tão simples, onde aqui se prega a mensagem do sétimo anjo. Agradecemos a Deus, ao nosso pastor, mais uma vez, por essa confiança. Vamos ler a escritura anunciada, está em São Lucas 24, do 13 ao 35. Nós vamos fazer assim, nós vamos ler aqui 4, e aí os irmãos assente com quem tiver sua Bíblia, e quem não tiver só ouve, tá bom? Porque a escritura ela é bem grande, comprida, bem grandinha. Nós vamos ficar sentados ouvindo, tá bom? Nós vamos ler 4 em pé. Vamos lá. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro,
o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Pode sentar, irmãos, nós vamos seguir a leitura, tá bom? No 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Vocês vejam, irmãos, os 11 todos congregados e os que estavam com eles. Veja o resultado da conversa deles. Que conversa boa, hein? E os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Pai, abençoa a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo dia, um homem chamado André havia observado João, ouvindo-o falar sobre um Messias vindouro. Pedro era seu irmão e não estava interessado. Eles tiveram um velho pai pio que os havia ensinado: agora, filho, temos confiado em Deus para tudo de que precisamos.
Nos dias em que não conseguíamos pagar nossas contas, nós orávamos: Deus, dá-nos uma boa pesca hoje. Nós saímos e Deus nos dava essa pesca. E quando tínhamos essa pesca, o que fazíamos? Voltávamos e louvávamos a Deus por isso e vendíamos nossos peixes. Temos confiado em Deus. Estou velho agora. Talvez não verei a vinda do Messias, mas observem. Antes que ele venha, haverá muita manifestação falsa. E a Bíblia disse que haveria falsos cristos que se levantariam. Isso é verdade. O que isso estava fazendo? Tentando apagar a luz daquele verdadeiro que viria. Estão vendo? Temos muitas seitas, clãs e tudo mais se levantando. E os levam para o Canadá e os colocam num abrigo em algum lugar, em algum outro lugar, e desviam um grupo nesta direção e naquela direção, exatamente repetindo-se. O que isso está tentando fazer? O que isso está tentando fazer? Eles estão tentando apagar a luz da verdade. Agora notamos. Então, certo dia, Pedro saiu às margens para pescar e lavava suas redes. E Jesus chegou. De repente, assim que ele chegou à vista de onde Pedro estava, ele estava bem instruído sobre o que aquele Messias faria. Seu velho pai lhe disse: agora, Simão, a Escritura diz, lembre-se, você é judeu. O Senhor nos disse, se entre nós houver alguém que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, falarei com ele. E se ele, o que ele diz é a verdade manifestada, e o que ele diz constantemente acontece, então você sabe que ele tem a revelação divina da Escritura. Agora você conhecerá o Messias quando o ouvir. Assim, ele chegou bem diante de Jesus certo dia. Ele pensou: vou ver do que André estava falando. E assim que chegou a ele, ele disse: teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Ponto final. Ponto final. Pois foi-lhe ensinado lá que ele seria profeta. Ele sabia disso. Houve outro pequeno erudito que esteve ensinando. Quando Filipe estava ali observando aquelas coisas ocorrerem, ele contornou a montanha bem rápido e alcançou outro homem chamado Natanael, que foi estudante da Bíblia, um estudioso. Eles tinham estudado as Escrituras, pois sabiam que o tempo estava próximo. Eles estavam esperando que ele viesse. É para quem ele vem, para os que o estão esperando. E vemos hoje que ele não vem para os que não o estão esperando. Não existe isso de cura divina para os que não creem nela. Não existe isso de batismo do Espírito Santo para os que não creem nele. É só para os que creem. Isso mesmo. Só isso. Então vemos que aos que anseiam conhecer a verdade, Deus está obrigado a revelar a verdade. Ele fala a sua palavra, então vem e a cumpre, dá sua própria interpretação. Agora vemos que assim que aquela pequena mulher, ela não conseguia entender como este homem estava dando uma de esperto com ela. Ela disse sobre dar de beber a ela e disse ou lhe trazer de beber e tentando agir com esperteza e sem se dar conta. Ora, ela começou a falar com ele e constatou, disse: sabemos que o Messias virá e quando vier nos anunciará estas coisas. Ele disse: eu o sou que falo contigo. Então, seus olhos se abriram. Seus olhos se abriram. Por meio de quê? A promessa da Escritura. Seus olhos se abriram pela promessa da Escritura. Pedro sabia que seu pai lhe havia dito que aquele Messias seria profeta. E eis que João tinha contado, ou André lhe tinha contado sobre um profeta. João que estava lá profetizando e tal, dizendo que algo aconteceria. Assim, um dia ele foi lá, depois que Jesus veio, quando chegou em sua presença, ele disse: tu és Simão, tu és filho de Jonas. Que foi isso? Seus olhos se abriram. Ele soube. Filipe e Natanael estavam estudando a Escritura sobre sua vinda. Ele veio, disse: vem, vê quem encontrei. Jesus de Nazaré, filho de José. Oh, ele disse: nada de bom pode vir de Nazaré. Disse: vem e vê. E contornaram a montanha. Sem dúvida que se lembraram de muitas coisas que Jesus estava.
privilégio, né? Que honra, irmão, e a gente vir à casa de Deus é a maior honra. É um dos maiores privilégios para um ser mortal, é estar na casa de Deus. Você vem à casa de Deus, você ouve conselhos, você guarda os conselhos, você ouve a voz do profeta. Ele sempre falou: a mensagem não é minha, a mensagem é do sétimo anjo. Ele apenas usou a minha voz. E é o que Jesus, o Espírito Santo, faz. O que ele usa é só a nossa voz. E a gente precisa, com essa simplicidade, aprender os conselhos de Deus, porque ele poderia usar o vento, ele poderia usar o que ele quisesse, ele é o rei dos reis, mas ele usou o homem para salvar o homem. Aqui em São João 4, quando Jesus perguntou a essa mulher,
diretamente ele disse para ela: vai, chama teu marido. Ela respondeu: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E ela, correu para a cidade de Samaria e foi anunciar. Ali tem um homem especial ali, que me ofereceu água. Eu não entendi aquilo, mas eu fui ensinado que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. E quando ele vier, anunciará tudo. Tudo. Você vê que a ponto de a Bíblia, onde nós lemos aqui, olha o que Jesus chamou seus nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nécios e tardos de coração, no verso 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E aí no verso 26 ele fala: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? Ô irmão, nós era para ser o povo mais exuberante, mais feliz da terra, somos nós. Mesmo que você não queira ser feliz, mas não tem jeito, ele te escolheu, e acabou o assunto. A eleição, a predestinação te trouxe ao templo de Jesus, à casa de Deus, e ele não te solta, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem para onde você correr. Aonde você vai? Você foi furar um buraco e enfiar lá dentro, ele está te vendo lá de cima. Para onde você vai correr? Temos que dar graças a Deus que somos prisioneiros dessa palavra, prisioneiro desta voz, prisioneiro de Jesus Cristo. Oh, olha isso aqui, gente. Ela disse: é certo que tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Observem rapidamente o que aquilo fez. Observe o que aquilo fez no coração daquela mulher. Aquilo penetrou no coração dela. Rapidamente, ela reconheceu algo e disse: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Vem. Havia uma semente lá para vir a vida. Eu estou retornando um pouquinho para nós pegar voltando um pouquinho aqui. Lá dentro tinha uma semente para vir a vida. Havia uma chave lá que ligaria a luz. Estava lá dentro. Ó. Você não é diferente dessa mulher. Tem uma semente aí dentro do seu coração, lá no coraçãozinho, lá dentro. Há uma chave lá dentro. Isso é assunto de Deus. Isso não é problema meu. Se ele me chamou para pregar, é para mim pregar a sua palavra. O restante ele cuida. Se ele te chamou para chegar no tabernáculo mais cedo, vem à casa de Deus que você está no lugar melhor do mundo. Se ele te chamou, irmão, para ser o técnico de som, faça com carinho, com amor. Você está no melhor lugar do mundo. Se ele te chamou para ser um diácono, seja um diácono. Para cantar, cante. Olha aqui.
Havia uma chave lá que ligaria a luz no coração daquela mulher. Para aqueles fariseus, havia escuridão. Olha aí, irmão. Para começar, nenhuma chave, nenhuma bateria, nenhuma outra coisa. Mas para este homem, esta mulher pequena, prostituta, ela disse: Senhor, glória a Deus, Senhor. Que gostoso, né? Um coração quebrantado, é que Deus agrada. Você viu a semente, o que produziu no coração dela? Nilo acabou de chegar, vem fardado, vem de todo jeito, mas vem para a casa do Senhor. Isso é bom. No 80, por quê? Ela estava esperando pela manifestação da palavra. 400 anos, desde Malaquias, olha aqui, irmãos. Eles não tinham tido profetas. Agora você para aí um pouquinho, medita um pouquinho nessa simplicidade. Você vai falar do Elias aí fora, eles não têm o conhecimento, eles não foram ensinados a vigiar as profecias. Eles não têm a chave lá dentro do coração, como essa mulher, essa prostituta tinha, essa semente. Ela gritou: eu vejo que tu és profeta. E ela correu e foi anunciar na cidade. Vem ver um homem, vem ver uma pessoa especial, totalmente diferente. Falou tudo que estava aqui, ó. O segredo do meu coração, ele contou tudo. E aqui estava um homem que manifestará ser um profeta. Rapidamente ela reconheceu que era algo. Ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Ela disse: nós sabemos que quando o Messias vier, isso será o que ele fará. Mundo religioso, isso também é a mesma coisa nessa era de Laodiceia. Deus prometeu, Malaquias 4, 5 e 6, o espírito de Elias, novamente. Por quê? O espírito de Elias se manifesta, olha aqui, ó. Tem se manifestado. A promessa dessa velha Bíblia, a promessa desse livro sagrado, Bíblia Sagrada. O espírito de Elias se manifesta 5 vezes. A primeira manifestação dele foi Elias o tisbita. A segunda manifestação foi Elias em Eliseu. A terceira manifestação foi Elias em João Batista. Aí vocês parou aí, foi? Vocês esqueceu da promessa? Que ele prometeu 5 manifestações desse Espírito. Vocês viram que os discípulos aqui, nós acabamos de ler aqui, nesse caminho de Emaús, o Senhor Jesus abriu os seus olhos e eles o conheceram no partir do pão. Por que que você não vem ouvir a mensagem do Elias? E a quarta manifestação, Elias em William Branham. William Branham veio e manifestou a mensagem do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus no homem, é Deus em um homem revelando o segredo também dos corações das pessoas. Se você que me ouve ou vai ouvir essa fita, escute isso aqui, leia essa escritura de São João 4, que você vai ver esse mesmo Espírito que estava revelando o segredo do coração dessa mulher. Você vai ver lá no coração de William Branham. William Branham também,
revelando o segredo dos corações das pessoas, as enfermidades. Nada ficava diante da oração de William Branham. Nada. E não só, ele falava até o endereço da casa, da mulher, da pessoa. Estava diante ali, não era de 5, 6, não, 20, 30 mil pessoas. Aí você me pergunta, e a quinta manifestação do Espírito de Elias? Você vai lá para Apocalipse 11, que você vai ver, isso não é para nós. São as duas testemunhas que vão para os judeus, lá para os 144 mil. O que interessa a nós é a quarta manifestação desse Espírito. Por isso, quando a gente fala que esse púlpito aqui é de Elias, a gente está falando por uma linha espiritual. Porque a mensagem que pregamos é de Elias. Nós sabemos que quando o Messias vier, esses sinais lhe acompanhariam. O que é que a Bíblia diz? Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. Que dia nós estamos vivendo, se não é Sodoma, se não é uma Gomorra? Está aqui o Espírito de Elias, para restaurar a sua fé, para te trazer de volta a palavra original, trazer de volta a Santa Ceia, correta, verdadeira, como está escrita em São João 4, 1 Coríntios 11, 23. Ele disse, eu sou, eu que falo contigo. Agora, ele pode revelar-se, ela já o tem recebido. Ele está no interior agora, vem? Ele pode dar-se a conhecer. E assim que ele se deu a conhecer ao mundo, mulher, por quê? Porque ela creu na palavra prometida. Então ela viu a palavra prometida manifestada. Ela viu a palavra manifestada. Ela, a hora que a palavra saiu, ela reconheceu na hora, eu vejo que tu és um profeta. Mas aquele mundo de estudiosos ali, aquela quantidade de gente, de teólogos, de doutor, nós não temos nada contra você não. Não temos nada, quem estuda, deve estudar mesmo. Mas por que não reconheceu a presença do Elias? E por que você não reconhece hoje a presença do Elias? É porque você não vem ouvir a voz do sétimo anjo. Porque se você vir ouvir, você vai entender. Deus vai abrir seus olhos, você vai ver. Aqui o profeta fala no 82, Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Presta atenção. E ela sabia que aquele Messias seria um profeta. Agora, por que essa mulher reconheceu que ele era um profeta e os estudiosos não reconheceram? E o último profeta havia cessado muitos e muitos anos antes daquilo. E não tinha havido profetas, e aí estava um. O que era isto? Era a próxima coisa, alinhada. Então essa era a palavra. O que ele fez? Ele revelou aquilo a ela, dizendo-lhe, revelando que ele era aquele profeta, revelando-lhe o que ela tinha feito. Oh, que coisa! Isto foi o suficiente. Ela deixou aquele cântaro, correu à cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Messias?
Porventura não é este o Messias? Eu insisto com você aí do outro lado, que vai ver essa fita. Procura no YouTube, o fundo clama o fundo, com William Marion Branham. Senta com a família, senta em espírito de oração, seja sincero com você mesmo. Escuta esse filme, o fundo clama o fundo, que você vai ver o espírito que estava lá, nessa mulherzinha, que estava no coração de William Branham também, revelando o segredo dos corações das pessoas. Foi isso que qualificou ele como o mensageiro desta era de Laodiceia. Ela virá alguma coisa, ela sabia que era a verdade. A palavra se manifestará diante dela, exatamente como foi com os discípulos mais tarde, vem? Quando ele tentou mostrar-lhes a palavra e depois manifestou a palavra, e aqui ela conheceu a palavra, e quando ela viu manifestada, aquilo foi suficiente para ela. E nós vimos essa palavra manifestada à igreja, e ela é suficiente para nós, graças a Deus. Aqui em 84, onde nós ouvimos, um dia um homem chamado André tinha estado observando João, olha aí, ó. Um homem chamado André estava observando João, vindo falar de um Messias que estava vindo. Pedro era seu irmão, não estava interessado. Eles tinham um velho pai piedoso que os ensinou. Agora, filho, nós temos confiado em Deus por tudo que precisamos. Nos dias em que nossas contas não podiam ser pagas, nós orávamos. E Deus, dai-nos hoje um apanhado de peixe. Nós saímos e Deus nos dava aquele apanhado de peixe. E quando nós obtínhamos aquele apanhado de peixes, o que fazíamos? Nós entrávamos e dávamos graças a Deus por ele. E vendíamos nossos peixes. Nós temos confiado em Deus. Eu sou um homem velho agora. Provavelmente não verei o Messias que está vindo. Mas ele manifestou na vida de William Branham. Mas eu vejo, pelo seu ministério, nós vemos, aqui está o Elias, a quarta manifestação desse Espírito maravilhoso, que é o próprio Cristo. E antes que ele venha, haverá uma porção de falsa manifestação, e tem mesmo, uma porção, cada esquina aí, ó, é uns falsos Jesus aí, lotado. E a Bíblia disse que houve falsos cristos, levantaram-se, é verdade, profeta. O que isso estava fazendo? Tentando apagar a luz daquele verdadeiro alguém que estava vindo. É sempre assim. Satanás, o que ele sabe fazer é lançar sombra. Chegou atrasado. Não está mais na nossa cabeça. A revelação está no nosso coração. Está impregnado nas nossas almas. Nós não temos para onde correr mais. Nós somos prisioneiros dessa palavra. Graças a Deus por ser prisioneiro de Jesus Cristo. Porque o que tem de prisioneiro do mundo aí, misericórdia, gente. O que é de jovem, de criança, prisioneiro de Satanás. Mas nós somos um povo prisioneiro da palavra. Prisioneiro dessa mensagem de Elias. Prisioneiro desse espírito de Elias. Graças a Deus. Nós obedecemos.
Não é porque queremos, não. É porque essa chave que ligou está no seu coração. A mesma chave que Jesus falou para Pedro: Pedro, que você ligar aí, será ligado aqui em cima. O que Pedro ligou no dia de Pentecostes? Pedro ligou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que nós fizemos? Obedecemos, porque está ligado. E tudo que desligar, aqui está desligado lá em cima. Assim diz as Escrituras. Ah, Pai, o que isso estava fazendo? Tentando apagar a luz daquele verdadeiro alguém que estava vindo, vem. Nós temos tido muitos cultos, grupos e tudo mais levantarem-se e levam você ao Canadá e te põem num abrigo em algum lugar, subindo a algum outro lugar, e desviam um grupo nessa direção, e naquela direção vai outro grupo, repetindo-se exatamente de novo. O que isso está tentando fazer? O que isso está tentando fazer? Ele está tentando tapar a luz da verdade. Agora nós notamos. Então um dia, Pedro saiu à beira da água. Escute isso aqui. Saiu para lançar sua rede à beira da água, para pescar um pouco e lavar as suas redes. Olha o que ele encontrou. E Jesus desceu, e a primeira coisa que sabemos que, tão logo, ele surgiu no lugar onde Pedro estava, está vendo? E ele está aqui, irmão, em forma de Espírito Santo, está em sua palavra, ele não está em placa de igreja, ele está em sua palavra. Fizeram essa pergunta para o profeta, esses incrédulos. Você viu aqui, nós lendo aqui agorinha? Os verdadeiros adoradores iam adorar ele em espírito e em verdade. Disse para aquela mulher: leia essa escritura de São João 4, completa, todinha em casa, para você ver. Como é gostoso. Ele foi bem instruído a respeito do que o Messias faria. Seu velho pai lhe dissera agora: Simão, a escritura diz, lembre-se, você é um judeu, o Senhor nos falou, se houver entre nós um que seja espiritual ou um profeta, o Senhor falará com ele, e se ele, o que ele disser for a verdade manifestada, e o que ele disser constantemente acontecer, então você sabe que ele tem a revelação divina da Escritura. Então você conhecerá o Messias quando vir. Assim um dia ele caminhou até diante de Jesus. Ele pensou: vou ver sobre o que André estava falando. Então logo ele aproximou-se dele, ele disse: teu nome é Simão. Olha a palavra manifestada. Teu nome é Simão. E tu és o filho de Jonas. Aqui ele foi instruído lá, que ele seria um profeta. Ele o sabia. E o Espírito Santo foi dado para quê? Para nos instruir em tudo, em toda a palavra. E ele sabia, hein? 90. Havia outro pequeno estudioso que foi ensinando. Quando Filipe estava lá de pé, observando aquelas coisas acontecer, ele foi ao redor da montanha, bem rápido, e achou um outro homem chamado Natanael, que era um estudante da Bíblia, um estudioso. Eles estudavam as Escrituras, porque sabia que o tempo estava próximo. Eles o estavam esperando chegar. Graças a Deus. Oh, meu Deus. Coisa boa é ser um escolhido de Deus, irmãos. Coisa boa é ser um eleito de Deus. Não tem como você esconder, não. O assunto da eleição é com Jesus Cristo. Eu estava lendo sobre isso hoje, que coisa maravilhosa nas eras da igreja. É para esses que ele vem. Para quem? Para esses que estão esperando.
Eu estou esperando. E vou continuar no meu posto do meu dever. Continua também, irmão, no posto do seu dever. Olha aqui. É para esses que ele vem, para aqueles que estão esperando por ele. E nós descobrimos hoje que ele não está vindo para aqueles que não estão esperando. Não há tal coisa como cura divina para aqueles que não creem nela. Está vendo? É muitos eruditos, estudiosos aí que não creem em cura divina. 91, parágrafo que nós estamos lendo. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo para aqueles que não creem nele. É só para aqueles que creem, correto? Isso é tudo. Assim, então, nós descobrimos que aqueles que anseiam conhecer a verdade, Deus está obrigado a revelar a verdade para ele. É só para aqueles que anseiam. Ele diz, sua palavra, então vem e a cumpre, da sua própria interpretação. Deus não precisa de ninguém interpretar a sua palavra, ele é o seu próprio intérprete. 92, ainda tem um minutinho lá ainda. Agora, nós descobrimos que, tão logo aquela mulherzinha, ela disse, ela não podia entender como este homem estava agindo espertamente com ela. Ela disse a respeito de lhe dar de beber. E ele disse, ou dar-lhe de beber, e tentando agir espertamente. A primeira coisa que vocês sabem, ora, ela começou a conversar com ele. E veio a descobrir, disse, nós sabemos que o Messias está vindo, e quando ele vier, nos anunciará estas coisas. Oh, gente, que coisa boa, viu? Ele disse, eu sou eu que falo contigo. Então seus olhos se abriram, seus olhos estavam abertos, a respeito do quê? Da promessa da Escritura, de São João 4, ali estava aberto para ela naquele dia. E Malaquias 4, 5 e 6, também, irmãos, está aberto para nós, de um mensageiro, de um profeta. É a Escritura para hoje, para esse dia, para essa era de Laodiceia. Pedro sabia que seu pai lhe falará que aquele Messias seria um profeta. E aí João lhe falará, ou André lhe falará sobre um profeta. João, que estava lá embaixo, profetizando, e assim por diante, dizendo que alguma coisa iria acontecer. Assim um dia ele desceu, após Jesus surgir. Quando ele entrou em sua presença, ele disse, tu és Simão, tu és o filho de Jonas. O que era isso? Seus olhos estavam abertos e ele o sabia. Filipe e Natanael tinham estado estudando a Escritura a respeito da vinda dele. Ele chega, diz, venha, veja quem eu encontrei, Jesus de Nazaré, o filho de José. Oh, ele disse, nada de bom pode sair de Nazaré. Disse, vem ver, vem ver, vem ver aqui o espírito de Elias operando. Vem ver o espírito de Elias nos tirando do mundo. Vem ver o espírito de Elias limpando nossa mente, limpando nossos pensamentos. Vem ver o espírito de Elias, que é essa mensagem, nos santificando. Eles querem, mas eu quero. Deus me chamou para mim crer nisso. E eu creio de todo o meu coração.
Olha isso aqui, no 97. Tão logo Filipe entrou em sua presença com Natanael. Jesus olhou para Natanael e disse: eis aqui, um israelita em quem não há dolo. Ele disse: Rabi, quando me conhecestes? Ele disse: antes que Filipe te chamaste, eu te vi, estando tu debaixo da figueira, seus olhos se abriram. Ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que foi isso? Ele viu a palavra prometida daquele dia revelada. Irmão, eu queria encerrar. Vamos ler isso aqui, vamos ler essa escritura de... Vamos ler isso aqui para nós encerrar o culto. Isso aqui é bonito demais para nós, se for aberto o nosso entendimento, ó. Isso nunca pode se tornar, isso tem que se tornar satisfatório todas as vezes que você pega para ler de São João 4. Aqui, ó. 4:1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Olha isso aqui. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai de me beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Oh Deus, como Ele abriu nossos olhos, irmãos, para vermos a Tua palavra prometida para o dia, para a hora, para hoje. És Tu maior do que Jacó, o nosso pai? Ela conversando com ele, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Essa água estagnada de cisterna, vai voltar e beber mais. Mas eu quero te dar uma outra água. Eu quero te dar esse pão vivo que desceu do céu. Eu quero te oferecer o espírito de Elias. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida e vida eterna. Foi a água que Ele deu para nós. Por isso não temos sede mais das coisas do mundo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí começou, a conversa ficou boa. Que Deus os abençoe. Que delícia estar com essa velha Bíblia. Que maravilha. Obrigado, irmãos, pela sua confiança. Obrigado por estar aqui, sendo abençoado.
Graças a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando com a unção da mensagem sobre o evangelista Antônio Miguel, sua família. E agora, depois de uma palavra tão poderosa, nos resta nos despedir, dizendo Deus abençoe. E até domingo, assim, se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aumenta minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou